A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Início do capítulo 7, versículo 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes, aqui neste encontro de Jesus com esse grupo de fariseus e alguns mestres da lei, nós temos um assunto que é muito também pertinente nos nossos dias. As pessoas têm assim um costume de guardar ditos, fórmulas, pensamentos, adágios tradicionais da popularidade. Por exemplo, nós não devemos chupar manga e tomar leite, café quente e sair para a porta, porque pode entortar a boca. Tem muitas coisas assim. Não varrer a casa na quarta-feira de trevas e não tomar banho na sexta-feira da paixão, na quarta-feira de trevas. Quer dizer, isso é uma invenção. As pessoas criaram isso. A gente tem que fazer um estudo cultural, né, para saber a origem, mas isso é de efeito momentâneo. Nós não temos obrigação com isso. Existe aquilo que é tradição autêntica e verdadeira, que nós devemos observar, que vem dos apóstolos,
não está escrito, mas foi dito, foi ensinado. Então isso aí a gente chama a tradição da igreja, que é uma fonte de salvação. Mas existe o tradicionalismo, que são observância de preceitos que foram criados, inventados, não é? Como lavar as mãos antes da refeição. É claro que a gente faz isso como higiene, não é? Limpeza, mas que isso você não vai ficar impuro perante Deus se você não lavar as mãos. As mães ensinam aos filhos desde pequeno a lavar as mãos quando vai comer, a escovar os dentes depois que comeu, né? Isso aí é de educação de base, mas não é um preceito de Deus que você tem que observar, porque senão você perde a salvação, fica impuro. Então Jesus pegou essa questão e Jesus deu justamente a explicação. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus foi mais profundo, fez uma crítica severa a esses mestres da lei. O que é que eles faziam? Veja bem, o mandamento de Deus, que é claríssimo, está na Bíblia, honrar o pai e a mãe, não é? E quem amaldiçoa o pai ou a mãe vai morrer. Quer dizer, isso aqui é mandamento da lei de Deus. Aí sabe o que é que eles faziam? Eles inventavam uma tradição. Você, para não ficar responsável pelo seu pai e pela sua mãe que já estão de idade, então você dava uma quantia como se fosse o nosso dízimo. E isso que era como se fosse uma consagração a Deus. Então, automaticamente você estava dispensado de ajudar seu pai e sua mãe. Olha que coisa. Assim estava esvaziando a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Isso aí estava atrapalhando uma tradição que deve ser mantida. E os judeus tinham muitas outras tradições religiosas, ou culturais, como a gente chama. Como nós católicos também temos hoje, né? Nós somos piedosos, rezamos novena, fazemos de sem os sapatos, sem as sandálias, acompanhar uma procissão. Ninguém está negando isso, não. Pode fazer sua novena, rezar o seu terço e a procissão com a pedra na cabeça, como quiser. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de nossas obrigações cristãs, que é justamente não julgar ninguém. Então a gente tem que ter cuidado. Antes da gente condenar a pessoa, a gente precisa compreender o fato que aquela pessoa cometeu, o que ela fez. A gente tem que ter caridade, compaixão, tem que ter essa disponibilidade de ficar ao lado, não para concordar, mas para ajudar as pessoas a se libertarem daqueles problemas, né? Daquelas más inclinações. É justamente isso que o Evangelho quer dizer hoje para nós. Ninguém agrada ao Senhor Deus se não for misericordioso para com o pobre. Isso tem que ficar na nossa cabeça. Agora rezemos dizendo: ó Deus, força de todos os santos, que pelo martírio da cruz chamastes a verdadeira vida São Paulo Mique e seus 16 companheiros, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte, firmes na fé que professamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.